neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jesus, meu Deus e Redentor, eu quero te louvar em gratidão por teu amor e em teu caminho andar. És minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e Salvador. O teu sorrir é vida e luz, eu te amo, ó meu Senhor. Eu te agradeço, ó meu Deus, por este grande amor. Na cruz expresso aos filhos teus em sofrimento e dor. És minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e Salvador. O teu sorrir é vida e luz, eu te amo, ó meu Senhor. Qual joia pura, celestial, brilhante em grande esplendor. És santo, eterno e real, tu és meu grande amor. És minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e Salvador. O teu sorrir é vida e luz, eu te amo, ó meu Senhor. Tu és a minha redenção, bendito Filho de Deus. Trouxeste enfim a salvação, fazendo a nós filhos teus. És minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e Salvador. O teu sorrir é vida e luz, eu te amo, ó meu Senhor. Ouvintes amados, é tendência humana e perfeitamente natural que o homem tenha temor de perder o que possui.
perder a saúde, perder os bens materiais que tem ganho e outras coisas. Agora, por falta de conhecer o que possui da parte de Deus, o homem, de um modo geral, não teme perder o que ele possui reservado por Deus, guardado por Deus, preparado por Deus. Mas, por outro lado, nos vem uma confiança de que todos quantos têm algo com Deus terão conhecimento disto que possui. Com Deus. A Bíblia nos fala numa parábola de Jesus Cristo, daquele homem que, visitando um campo, viu ali um tesouro. Então ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo por causa daquele tesouro. Desprendeu de tudo que possuía, de tudo que naturalmente ele temia perder, por causa daquilo que ele viu naquele campo. Ora, eu creio que os meus ouvintes, com um bom senso, com corações voltados para o que é reto, para o que é verdade, já têm notado, durante esta pequena meditação, que há nela um fundo muito grande e que deve despertar interesse em todos a conhecerem as promessas de Deus. Eu citei a Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem. São Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 4, diz: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Isso combina perfeitamente com o que Jeremias diz da parte do Senhor: maldito o homem que confia no homem. Especialmente nos dias em que estamos vivendo, a Bíblia tem sido explorada de todas as formas. E ela própria nos previne isto, que nos últimos dias surgiriam falsos mestres, falsos doutores, enganadores, prometendo coisas para o povo que Deus não prometeu. E às vezes usando até mesmo promessas de Deus. Mas as promessas de Deus são condicionadas. E tais enganadores não apresentam ao povo as condições de Deus, porque eles próprios não as satisfazem. Eles próprios não preenchem o requisito de Deus. Eu não estou falando como que eu seja um absoluto, mas estou falando daquilo que eu próprio devo me prevenir, me resguardar. Há promessas nas Escrituras que são somente para os filhos de Deus. Agora aqui está uma questão muito imperiosa
e necessária de que todos constatem a luz da palavra. Você pode estar morrendo agora na cama com um câncer. Você pode estar agora com boa saúde, cheia de saúde, cheio de saúde. Pode estar agora com uma enfermidade no coração, com uma chaga no coração. Pode estar vendo a morte diante de seus olhos e pode estar também cheio de vida e cheio de saúde. Cada um deve encarar isto à luz da palavra. Nem todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Criaturas somos, mas filhos de Deus, aí precisamos parar um pouquinho. As Escrituras nos mostram isto claramente, de uma maneira notória. Agora, isso não se trata absolutamente de uma acusação, mas sim de uma advertência. Se você quer ver a reação de uma matéria, de um produto, então você tem que jogar sobre aquilo algo que provoque aquela reação. Na química você deve encontrar isso. É muito fácil para explicar. Ali está o sal de fruta, está sequinho dentro do vidro. Põe no copo, joga água dentro e você verá a reação. Joga a palavra de Deus, lança a verdade sobre o povo, ela provocará reação sobre uns de um modo, sobre outros ela provoca outra reação, porque o produto que está ali é outra coisa. Você vê que as mesmas águas que levantaram Noé para as alturas mataram os ímpios que rejeitaram a palavra de Deus, os filhos dos homens que a Bíblia diz. A mesma nuvem que iluminava para Israel escurecia para os egípcios. Uma mesma coisa operando duas coisas ao mesmo tempo: vida e morte. Mas quando você ouve a palavra de Deus, tendo a semente de Deus dentro de você, tem que haver uma reação. Reação de filho. Ah, sim. Eu tive essa experiência quando era criança. Eu fui órfão, não conheci meu pai. Minha mãe foi muito rigorosa comigo, me criou na Bíblia Sagrada. E eu podia distinguir a sua voz de todas as demais. E quando eu ouvia a sua voz, era diferente. Havia um temor no meu coração. Especialmente se eu estava fazendo o que não era correto. Assim acontece com os filhos de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus podem ouvir a sua voz, ouvem a sua correção, isso a Bíblia diz. E não dão conta disto, começam a zombar e seguem adiante, como se nada estivesse acontecendo, e clamando de Deus bênçãos. E às vezes orando, sabendo que Deus derrama chuva sobre maus e bons. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre maldito o homem que confia no homem, e seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. De que maneira Deus transmite as suas promessas aos homens? É através do homem. Então nós estamos agora em dificuldade, mas maldito o homem que confia no homem, mas no homem que faz da carne o seu braço e que aparta o seu coração do Senhor. O homem que faz dos credos o seu braço para pregar o Evangelho. O homem que tem feito de uma denominação o ponto saliente de sua mensagem. Esse homem não deve ser acreditado. E maldito aquele povo que crer naquele homem. Maldito foi o povo que creu em Balaão, sendo ele um profeta, e falando em nome do Senhor. Mas maldito foi o povo que descreu em Moisés, sendo ele um homem.
Mas em que braço Moisés descansou? Qual era o interesse de Moisés? Qual era o interesse de Balaão? Ambos eram homens. Maldito o homem que descreu na palavra de Noé, sendo ele um homem. Maldito o homem que descrê nos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que vos recebe, a mim me recebe, mas aquele que rejeita a vós, a mim me rejeita. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, que lhe anuncia um evangelho intelectual por um lado, científico e moderno, e por outro lado essa balbúrdia pentecostal de promessas, de milagres somente e de nenhuma separação para Deus. Vocês não estão sendo intimados a confiarem no homem, mas sim em Deus. Ninguém pode crer em Deus sem crer em seus mensageiros. E se há uma semente de Deus dentro do seu coração, você distinguirá pelo que você ouve quem é que está falando a palavra de Deus. O Filho de Deus tem as promessas de Deus em seu coração desde antes da fundação do mundo. Ele não é salvo aquele dia que ele vai ali à frente, chorando no altar, pedindo o seu batismo. Ele é salvo desde antes da fundação do mundo. Ele simplesmente tomou conhecimento de sua salvação naquele dia, quando Deus estava usando um homem para lhe falar sobre tão grandes promessas. Daí então vem a piedade, que é temor de Deus. Temor que Paulo tinha não era do sinédrio, não era das ameaças, não era das cadeias, não era de perder salário, não era de perder aposentadoria, não era de perder amigos. O temor que ele tinha era de desagradar a Deus. O temor que o crente tem é de perder aquilo que tem da parte de Deus. E tendo este temor, que é imposto pelo conhecimento que a pessoa tem do que possui com Deus, ela não troca de maneira alguma essas promessas de Deus pelas promessas que o mundo faz, embora sendo elas até vantajosas. Satanás ofereceu coisas vantajosas para Jesus. Ele, antes de ficar contra o crente, ele se põe a seu favor. Antes de matar a igreja, ele conquistou através daquele cavalo branco de Apocalipse 6. Ele a conquistou convertendo falsamente um imperador Constantino. E começou a lhe dar liberdade, bens, catedrais, apoio material, subvenções, etc. Mas aquela igreja que rejeitou tais favores, então Satanás montou o cavalo vermelho e a sangrou e a matou. Jesus rejeitou as suas promessas, rejeitou as suas ofertas lá no deserto e logo Satanás o levou para a cruz. José do Egito rejeitou a mulher de Potifar e logo ela se lançou contra ele. Ela não estava amando-o tanto a ponto de querer deitar-se com ele? E por que depois ficou contra ele, a ponto de jogá-lo no calabouço? Aquela denominação que amava tanto aquele irmão antes, foi só ele rejeitar de deitar com seus credos fornicários, ela se torna contra ele. Aquela mulher adúltera fez assim com José do Egito. Haveriam homens nos quais nós deveríamos e devemos crer nesses dias? Nos dias do Velho Testamento haviam. Nos dias dos apóstolos haviam. Na era de Éfeso havia um mensageiro no qual todo mundo devia crer, Paulo. Na era de Esmirna havia Irineu.
Na era de Pérgamo havia Martim. Na era de Tiatira havia Columba, um homem no qual todos deviam crer, que falava a palavra de Deus. Na era de Sardes havia Martim Lutero. Na era de Filadélfia havia Wesley. E nesta era de Laodiceia há um profeta de Deus, que na verdade mostra a causa da desgraça do mundo que está à beira de um caos tenebroso, mas tem coragem de mostrar quem é culpado. Porque pregadores grandes têm surgido no mundo mostrando essas coisas, mas mostrar quem é o culpado disso eles não têm coragem. A falsa igreja, os falsos ensinamentos, as falsas promessas, as promessas de Deus entregue ao povo de uma maneira pervertida, sem a devida limpeza antes, sem a devida santificação, sem a devida purificação, sem a devida sã doutrina, tem causado esse montão de falsos cristãos viciados, dominados pelos vícios, pela carne, pelo sexo, pela perversão, pela doença e por toda sorte de escravidão. Quanto mais se civiliza, mais doente fica. Quanto mais cresce, quanto mais progride, mais problemas, mais morte, mais crimes, mais vícios, mais licenciosidade, mais pecado, mais imundícia. Porque quem é sujo, suja-se ainda mais. Mas a verdadeira promessa de Deus só pode vir sobre a pessoa quando primeiro ela sofre o arado de Deus, arranca as raízes da amargura, as raízes do erro, as doutrinas erradas, as promessas falsificadas dos falsos pregadores, a santificação, a limpeza da vida, a confissão dos pecados. Então Deus derrama a chuva ali agora sobre aquela semente, fazendo uma lavoura limpa e pura para o seu celeiro. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Grande Salvador, só em ti confio, grande é teu amor, nunca desprezaste. Se você crê que você está ouvindo a palavra de Deus, então diga: Senhor, eu creio que isto é verdade, e que esta mensagem que estou ouvindo é o arado do Senhor, tirando as raízes de amargura. Eu devo confiar nesta voz e me rendo a ela, a esta mensagem, a tua palavra, ao teu Espírito. Toma conta de minha vida agora, Senhor. Eu me rendo a ti. Quero que o teu Espírito venha sobre mim pela tua palavra, não com uma vida suja como eu tenho levado, mas quero confessar meus pecados, por mais horrorosos que sejam, e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus te abençoe, enquanto você continua orando no seu coração desta maneira. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.